Deus abençoe a todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe também a minha vida, a nossa família, a sua família, a nossa nação. Que Deus abençoe o Brasil e o mundo, né? Aliás, nós precisamos da bênção de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus em nossas vidas. Diga, graças a Deus. A Bíblia, em Lucas, no capítulo 5, você pode abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor, ela nos ensina a acreditar, gente, irmãos, a confiar na palavra de Deus, né? Lucas 5 fala da pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. Diz assim, ó, eu espero que Deus venha falar profundamente no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ou seja, Jesus estava ali próximo ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavava as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, ou Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava no barco as multidões. Qual acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Eu quero parar aqui um pouquinho. Isso aqui, irmãos, foi de manhã cedo, viu? Esse encontro de Jesus com Simão, Pedro, com os pescadores, já foi pela manhã, né? Ele já estava lavando as redes. Então Jesus foi e mandou eles voltar. Para quem não sabe, o horário melhor de pescar é de noite. É de noite e melhor ainda quando não tem vento, quando tudo está silencioso, né? Eu já fui ajudante de pescador, né? Eu fui ajudante, né? Trabalhei de pesca. Só tem uma coisa que me foge à memória. Eu não sei se é bom para pescar. Eu sei que a noite é quando a lua está clara ou quando a noite está escura. Porque tem muitos anos que eu não me envolvo com pescaria. Então eu estou nessa dúvida se é a noite mais clara ou a noite mais escura, ou a noite escura que é bom para pescar. Só sei que a noite é o melhor horário de pescar. Então a Bíblia diz que Simão Pedro, junto com os outros pescadores, de manhã já estava lavando a rede, ou as redes, totalmente revoltados, né? Ou seja, tristes, porque eles viviam de pesca. Eles viviam de pescaria.
E aí foi quando se aproximou Jesus e começou a pregar. E quando acabou de falar, versículo 4, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, Pedro não disse, Simão não disse assim, sobre a tua palavra. Porque aqui sobre estava a palavra, e sobre está abaixo da palavra. Então, o que Pedro disse? Senhor, nós trabalhamos toda noite, mas nada apanhamos, mas debaixo da tua palavra, debaixo das tuas ordens, do que o Senhor está falando, nós vamos lançar as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram os barcos a ponto de quase irem a pique, ou a ponto de quase se afundar os barcos. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante será não é doravante, aqui está, porque a Bíblia deve ter sido, aqui é uma Bíblia, não sei se é atualizada, se é corrigida, e quer dizer o quê? Não temas, de agora e diante será pescador de homens. Aqui está doravante, né? Mas não é. Vou traduzir melhor. Pode ser a mesma palavra, mas ele quer dizer o quê? De agora e diante será ou serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo e o seguiram. Deixa eu dizer para vocês, está em Lucas 5. Antes de qualquer coisa, irmãos, Jesus, ele prova a nossa fé. Presta atenção que esses homens trabalharam a noite inteira e nada apanharam, né? No outro dia, eles estavam lavando as redes e Jesus se aproximou e começou a pregar, né? A pregação, irmãos, ela é um manual para quem quer vencer na vida em todos os sentidos. Jesus olhou para eles depois da palavra e disse, olha, agora vai e lança as redes. Pedro disse, Senhor, olha, nós trabalhamos a noite inteira, que é o melhor horário para pescar, é o melhor momento para pescar à noite. Não apanhamos nada, mas sob, ou seja, debaixo da tua palavra, debaixo da tua ordem, nós vamos lançar as redes. E a Bíblia diz que eles lançaram as redes, pegaram grandes quantidades de peixe a ponto de se romperem as redes e chamar o barco ao lado para ajudá-lo. Engraçado gente, isso é muito curioso, o que eu vou falar, é que depois que aconteceu aquele milagre, Jesus disse, olha, de agora em diante vocês são pescadores de homens e não de peixe mais. E a Bíblia diz que eles largaram tudo ali e seguiram. E esses peixes, para onde foi? Não sei, né? Deve ter vendido para quitar algumas dívidas, né? E o Zebedeu lá, que era sócio lá deles lá. E a Bíblia diz que eles seguiram Jesus.
Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Por que muitas pessoas jogam na Mega Sena? Por que muitas pessoas jogam na Telecena, na Lotomania, na loteria esportiva, nesses jogos que as pessoas gastam e só vai, às vezes, quando acerta um terno, é depois de 30 anos. Porque eles têm fé de... Ou melhor, porque eles jogam nesses jogos, paga, gasta, e às vezes quando faz um terno lá, não cobre nem 10% do que eles gastaram jogando. Por que eles fazem isso? Porque eles acreditam. Porque eles acreditam. O que eu quero dizer para você? É que com a palavra de Deus não pode ser diferente não, irmão. Se as pessoas jogam nessas lotomania, Mega Sena, loteria esportiva e daí por diante, tem tantos jogos por aí, por que eles jogam? Porque acreditam. Porque acreditam. E porque muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e não fazem o que Pedro fez. Mas os discípulos, os pescadores, não lançam a fé. Tem pessoas que têm fé de jogar na lotomania, na Mega Sena, na Telecena, na Loto, mas muitas vezes não tem fé de depositar a confiança dela em Deus, na palavra de Deus. Agora, se Jesus tivesse ordenado, Pedro, vai lá e lança a rede, e Pedro tivesse dito assim, não, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não fizemos nada, não pegamos nem uma piaba, nem um furiba, nós não vamos não. Eles tinham perdido a bênção. Segundo alguns ensinamentos, fala que aqueles peixes deu para cobrir, né, algumas despesas, algumas, vamos dizer nos dias de hoje, algumas dívidas daqueles pescadores. Talvez até se manteram um bom tempo quando eles se tornaram discípulos, ou seja, quando eles se tornaram pescadores de almas, de homens, evangelistas, podemos dizer. Então, muitas das vezes, as pessoas, ela pega uma quantia de R$30 por semana e joga na Lotomania, na Mega Sena, na Telecena, na Loto, nesses jogos aí. Porque elas acreditam. Elas acreditam. Elas acreditam que uma hora eles podem acertar. E às vezes tem pessoas que morrem e nem acertam. Ou seja, tem pessoas que acreditam mais que pode acertar num jogo de Mega Sena, de Telecena, de Loto, do que na palavra de Deus. Do que na palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, não é enganosa. A palavra de Deus não engana. E hoje nós podemos ver que muitas pessoas não são abençoadas porque ela não fez o que Pedro e os pescadores fizeram. Ou seja, sob a tua palavra, nós vamos lançar nossa rede. Ou seja, sob a tua palavra, Senhor Jesus, eu vou lançar a minha fé. Eu vou acreditar. Eu estava passando na rua esses dias, e aí eu estava na parada de ônibus, e atrás da parada de ônibus tem uma lanchonete, né? Tinha uma televisão lá, e aí, você sabe, na parada de ônibus tem uma televisão ali, eu comecei a assistir. Ao lado da televisão, tinha uma tabela de cigarro. Uma tabela de cigarro. E eu vi, não vou falar marca para não fazer comércio de marca, ainda mais de cigarro, né? Uma tabela lá, uma carteira de cigarro, R$ 9,70, se eu não me engano, com 20 cigarros, né? Tem pessoas que fumam 2, 3 carteiras de cigarro por dia, já vai quanto? R$30 por dia, só de cigarro. Ou seja,
Às vezes a pessoa, ela lança os prazeres dela, ela paga R$ 30 por dia, por mês vai dar o quê? R$ 900. Será que alguém consegue, gente? Pagar R$ 900 todo mês só de cigarro? Porque 3 carteiras por dia. 3 vezes 3, 9. Né? Ou seja, R$ 900 por mês de cigarro. O cara tem que ganhar bem, ou não é? Ou seja, ela acredita que o cigarro vai acalmar a preocupação dela, a ansiosidade dela, mas ela lança a fé dela, a confiança dela no cigarro. Eu não sou contra quem fuma, não, gente. Eu estou falando aqui que as pessoas deixam de acreditar na palavra de Deus, como Pedro acreditou com os discípulos, os pescadores, para acreditar nos prazeres do mundo. Às vezes a pessoa paga para morrer. E muitos sabem que aquilo só destrói a vida dela. Não é verdade? Essa é a verdade, irmãos. Então, é o problema que as pessoas hoje enfrentam. Elas não acreditam na palavra de Deus. Ah, não, mas você não pode falar assim não, porque você está julgando. Não, gente. Quando eu não estou citando o nome de ninguém. Quando eu digo que as pessoas não acreditam na palavra de Deus, porque a Bíblia diz, irmão, que a fé viva, a fé não é de todos. Todo mundo nasce com uma fé em alguma coisa. Mas a fé em Jesus não é de todos. É só quem realmente olha e vê com os olhos espirituais. Imagina Pedro, não, Senhor, desde as 6 da tarde até as 6 da manhã, 12 horas aqui pescando e nada. Mas o Senhor está mandando, eu vou obedecer, vou lá. E foi, irmão. E a Bíblia diz que eles pegaram tanto peixe a ponto dos barcos ir a pique, ou se afundar. De querer afundar, não afundar, de querer afundar. Então, muitos seres humanos não acreditam na palavra de Deus, como a Bíblia diz, irmão. Não, eu creio, não estou vendo nada. Pedro não estava vendo peixe nenhum ali. Mas sob a tua palavra eu lanço a minha fé. Tem pessoas que ela não acredita que ela ofertar na obra de Deus, dizimar na obra de Deus, ela está lançando a rede. Sabia disso? A lei da semeadura é a gente lançar a rede sob, não é sobre. Sobre é acima e sob é abaixo. Ou seja, sob a tua palavra, ou seja, debaixo de tua palavra, Senhor, eu lanço a minha fé e eu acredito. O problema é que muitos de nós não saem para lançar as redes quando Deus ele ordena. Traduzindo para você, muitos não lançam a fé como a Bíblia, como Deus, ele manda a gente usar a fé. Amém? Que Deus abençoe você. Acredite. E acreditar, irmão, não é só dizer assim, eu acredito e pronto, acabou. Não, isso não é acreditar. Acreditar é quando a pessoa vai e lança a rede, como Pedro ele fez com os outros pescadores. Se Pedro dissesse assim, não, Senhor, eu acredito, e tivesse ido embora, eles não tinham pescado nem um furiba, nem uma piaba, nem um lambari, não tinha pego nada. Então a fé, irmão, a fé exige a gente ir e lançar nossas redes, e lançar a nossa fé. Amém? Que Deus abençoe, na paz e na graça do Senhor Jesus. Espero que essa palavra possa lhe abençoar. Amém.